Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A partir do primeiro versículo, diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Pode sentar aqui, gente. Todos nós enfrentamos lutas, tribulações, dificuldades. Eu quero, nessa noite, chamar a sua atenção para aquilo que a Bíblia apresenta de problemas, de lutas, dificuldades. Como encaramos isso? Como lidamos com crises? Ser cristão não significa banir problemas. Ser cristão não é atravessar uma porta para o oásis. Não é dar um adeus para as dificuldades. Ser cristão é vivenciar aqui na terra, no meio das lutas, problemas e dificuldades, debaixo do temor ao Senhor, tendo uma esperança no coração. Claro que não temos aqui a estratégia de falar dos campos filosóficos, teológicos, sobre as teodiceias da vida. Mas desde que o mundo é mundo, a discussão sobre as teodiceias, sim, sempre isso vem para o campo da discussão humana. Como igreja, somos confrontados sobre o problema do mal. E muitas religiões tentam dar respostas simplistas. Por exemplo, a questão do karma, a reencarnação. Algumas pessoas sofrem nessa terra porque elas estão pagando coisas da vida passada. E diante de vários ciclos de reencarnações, e tentam assim explicar os problemas da vida. Porém, todavia, entendemos que a Bíblia não nos dá nenhuma possibilidade de reencarnação. A Bíblia diz que está ordenada a todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nenhum ser humano reencarna. Nenhum ser humano está aqui pagando conta de vida passada. Mas aí a grande pergunta que fica é: mas pastor, por que algumas pessoas sofrem tanto? Por que algumas famílias têm problemas que parece que não tem explicação? Existe uma coisa que nós precisamos entender. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso tem que estar cravado aqui no nosso coração. Nem tudo nessa vida conseguiremos explicar, nem todas as respostas nós teremos. Mas não sendo simplista, eu posso te dizer: nós estamos em um mundo decaído. Nós estamos em um mundo de pecado. Jesus mesmo lhe afirmou para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo. O cristão é aquele que caminha por intermédio da fé. Há uma esperança viva que abraça o nosso coração, que nos faz viver, continuar vivendo, mesmo quando os ventos não são favoráveis, mesmo quando as coisas que estão à nossa volta parecem nos empurrar para baixo. Esse texto que escolhi para estar analisando junto nesta noite nos coloca diante de nós alguns dilemas, esses problemas. Vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 12. Diz a Bíblia que por aquele mesmo tempo, por volta do ano 44, esse episódio está ocorrendo de maneira simples. Entenda, há um problema de cronologia do nosso calendário. Quando foi feito os ajustes dos calendários, o nosso calendário ele teve um problema de em torno de 4 a 6 anos. Então Jesus ele nasceu por volta do ano 4, ano 5 antes de Cristo. Parece meio
paradoxal, né? Mas foi um erro de ajuste. Então por isso a morte de Jesus, ela vai ocorrer por volta do ano 29, o ano 30. Nós estamos falando que a igreja sendo fundada após a ressurreição de Jesus, 14 anos depois, quase uma década e meia, a igreja ela está vivendo o seu momento de crescimento, desenvolvimento. Passou por crises, por dificuldade, irmãos. Muitas vezes o pessoal fala: olha, pastor, quando eu olho para a igreja primitiva, a igreja... Sim, irmãos, leia a Bíblia, por favor. Não fique com opiniões, com conceitos de teólogos da internet. Vai para a palavra, deixa a palavra falar com você. A Bíblia é explícita em apresentar o quanto os irmãos, os primeiros irmãos, sofreram e tiveram inúmeras dificuldades. A igreja, ela foi desenvolvida no meio da luta, tribulação. Inúmeros problemas a cercaram. E agora, por volta de 14, 15 anos depois da igreja formada, Herodes se levanta com grande tenacidade contra o povo de Deus. Diz a Bíblia aqui que ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja com o propósito de maltratar. E aí eu quero chamar a igreja, por favor, olha aqui para mim. A pergunta de que muitos ficam dizendo é: onde está Deus quando eu estou chorando? Onde está Deus quando eu estou ali gritando e dizendo: a Deus, eu não aguento mais? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por momentos que você fala: Senhor, e aí? Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não está me vendo? Todos nós passamos por momentos como esse. E quando eu olho para esse versículo, eu fico a pensar: Senhor, lá estava a tua igreja, vivenciando todo o apogeu. Lembrando que quando você olha para o capítulo 11, tem uma igreja explodindo lá no meio dos gentios, que é a igreja de Antioquia. Saulo já está convertido, a igreja está espalhando pela terra, mas todavia Herodes se levanta e ele prende vários irmãos, prende alguns da igreja, e o intuito dele é maltratar os irmãos. Eu te pergunto, está doendo aí? Está passando por dificuldade? Está passando por luta? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Coloca para mim Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Tem um Deus que está conosco. Deus está conosco não significa que nós não enfrentaremos dificuldade, que não enfrentaremos luta. Mas Ele está me dizendo conosco: aguenta firme. Entenda, irmãos, nós temos uma visão limitada. Deus está fora do tempo. Deus, Ele enxerga a completude, Ele enxerga tudo. Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã. Escuta, é só um pouquinho. Quando você passa e observa o processo da transformação de uma largata para uma borboleta, quando você vê aquele casulo ali, e à medida que a formação, o espremido para ela sair daquilo, dias depois, lá está uma borboleta toda colorida, linda, batendo as suas asas. Mas um tempo de casulo é necessário para a formação. Nós estamos num grande casulo aqui na terra. Estamos preparando para ter asas para voar para o céu. Tem uma morada eterna que aguarda a mim e aguarda você. Você só precisa continuar firme. Você não pode abortar o processo. Você não pode sair da presença de Deus. Você não pode fugir disso. Porque só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem um meio de chegar no céu, que é por intermédio de Cristo Jesus. Por mais difícil que seja a caminhada, não tem outra forma de você chegar aos céus. Não é por boas obras, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por intermédio da fé em Cristo Jesus e a obediência à palavra dele. Vamos voltar para o texto. E Herodes, então, ele vai maltratar alguns
Quando eu entro nesse versículo 2, confesso que poderíamos ficar apenas nele e terminarmos o nosso tempo, porque aqui envolve, irmãos, inúmeros problemas, exatamente dentro dessa questão da teodiceia. Teodiceia fala justiça de Deus, o problema do mal, como é que lidamos com isso? A Bíblia está dizendo, e matou a espada Tiago, irmão de João. Meu Deus, um versículo, mas você está falando de quem, irmãos? Está falando de Tiago. Essa tarde eu anotei vários textos que falam sobre Tiago. Entenda, Tiago é o filho de Zebedeu, é o filho de Salomé. Tiago é irmão de João. Os Boanerges, os filhos do trovão, foram aqueles que foram lá para o monte da transfiguração e viram Moisés, Elias e Jesus. Foram aqueles que foram lá para cá de Jairo e viu a filha ser ressuscitada. Foi aqueles que foram lá para o Getsemane. Entenda, ele fazia parte do núcleo dos 3 mais próximos de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que Tiago foi morto à espada por Herodes. E a grande pergunta que fica é: se o Senhor ressuscitou Lázaro, por que Tiago morreu? Entenda, quando nós vamos olhar no livro de Atos, vamos encontrar Eutico caiu. Ele caiu da janela e Paulo vai lá, sacode o menino e ora. O menino ressuscita. Pedro, ele é chamado. Porque Dorca morreu e ele ora e Dorca ressuscita. Mas por que Tiago não? Ei, igreja, em nome de Jesus, entenda uma coisa: você não é maior e não é menor. O fato de você passar por luta, por dor, por dificuldade, entenda, tem um plano sublime e soberano de Deus, que eu não entendo, você não entende, mas você precisa descansar no teu coração. A morte não é o fim, a morte não termina todas as coisas, a morte é apenas a nossa ausência de existência sobre a terra. Sim, tem algo após o portão da morte. Tem algo maravilhoso que nos aguarda. Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, não ouviram, não subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sim, tem algo melhor que nos aguarda. Creio em Deus. Aleluia. Tem algo tremendo que aguarda eu e você. E infelizmente o inimigo, ele fica às vezes nos ouvidos dos crentes, colocando essas coisas. Olha, fulano é ímpio. Como vamos esquecer do nosso irmão Asaf? Ele diz que ele quase desviou. Sim, Asaf, autor de Salmos. Sim, o Asaf, aquele grande homem levantado no tempo de Davi. No Salmo 73 ele faz as suas lamúrias e diz: Deus, porque o ímpio prospera, porque o ímpio parece que dá tudo certo para ele. Lá tem um grito de alma de Asaf. Aleluia. Ei, igreja, pode ser que você veja coisas acontecendo com A, com B, com C. Você olha a sua volta e Deus pergunta a Deus: por que eu? Descansa teu coração. Deus está cuidando de você. Você pode não entender os caminhos de Deus, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece cada detalhe pormenor da nossa vida, irmãos. Não é esquecimento. Humanamente falando, nós, no meio das situações da vida, o teu pai e tua mãe pode esquecer de você. Teu patrão pode esquecer de você. As pessoas à tua volta, o teu pastor pode esquecer de você. Mas entenda uma coisa: Deus jamais vai esquecer de você. Deus jamais vai confundir. Ele já vai misturar. Não, opa, era para mim abençoar no jardim, eu abençoei José. Não. Tem um propósito de Deus para todas as coisas. Tem um propósito de Deus para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Salomão, ele disse: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de sentir dor, tem tempo de passar por sofrimento, tem tempo de passar por dificuldades. Em nome de Jesus, não perca a tua fé, não deixa o inimigo te arrancar da presença de Deus. Aleluia. Por causa das dificuldades. Voltemos lá para o texto de Atos.
matou a espada Tiago. Tiago foi alguém que Jesus investiu. Foi alguém que esteve próximo do Senhor. Veja bem, por que eu digo que esse texto ele traz uma complexidade? Lucas, claro que inspirado pelo Espírito Santo, seguindo a decisão dele, ele, para falar de Tiago, em um versículo apenas, ele relata a morte de Tiago. Todavia, quando você vai olhar para a morte de Estevão, você tem um capítulo 7 inteiro, que vai narrar todo o processo, todas as coisas. Lá está, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, toda uma descrição de tudo aquilo pela qual envolveu a morte de Estevão. 60 versículos. Todavia, para Tiago, só temos um versículo que vai falar da morte dele. Entenda, envolve família. Salomé era uma seguidora de Jesus. Zebedeu se crê também que ele era alguém que financiava o ministério de Jesus, pois ele tinha 2 filhos como apóstolos. Ele tinha sua esposa como seguidora de Jesus. Ei, pai e mãe, em nome de Jesus eu digo para você, ou talvez que esteja nos acompanhando através das lives, talvez você perdeu seu filho, perdeu a sua filha, e você grita porque sim, tem uma dor irreparável. Eu tenho 3 filhos e peço a Deus que não tenha que perder nenhum deles. Mas eu quero dizer para você que perdeu o teu filho, em nome de Jesus, não desespere o teu coração. Tem um momento de reencontro no céu. Aleluia. A morte, a sepultura não termina com as nossas relações. Tem um momento que nós haveremos de nos reencontrar na eternidade. Deus. A família de Tiago não tinha errado em nada. Salomé, a grande serva do Senhor que acompanhou o ministério de Jesus, teve a dor de ver Tiago sendo morto pelo seu algoz Herodes, um usurpador do trono de Israel, consegue meter a mão e matar. E muitas pessoas perguntam: pastor, e por que Deus não guardou? Por que Deus não livrou? Por que Deus não colocou a mão? Escuta, tem coisas que não vamos entender, e é por isso que eu estou aqui a dizer, em nome de Jesus, para você que perdeu ente querido, que tem gritos aí dentro da tua alma, do teu coração, de você perguntar: Senhor, por que o Senhor me levou? Por que eu perdi? Por que eu não consigo aceitar a perda dessa pessoa, desse ente que eu amava tanto? Entenda, a terra é isso. A terra é um local onde nós choramos, onde nós sofremos, nós enfrentamos perda. A nossa única esperança está no eterno Deus. É nele que está a nossa esperança. É ele que acalenta o nosso coração. E eu tenho uma convicção ao pregar e dizer para vocês, irmãos, tem um Deus no céu que cuida de nós. E a Bíblia fala que quando ele se manifestou e ele se revelou ao apóstolo João, ele deixou para nós uma palavra de esperança. Sim, nós temos uma palavra de esperança. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 21. Verso 3. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tem um consolo. Feche teus olhos. Espírito Santo, vem. Aleluia. Conforta famílias. Oh, meu Deus. Conforta pais que perderam seus entes queridos. Em nome de Jesus. Senhor, sara essa dor da alma, esse algo inexplicável que fica no coração daqueles, ó Deus, Aleluia. que questionam por que levou, Deus, por que permitiu. Ó Deus, tu és aquele que sara nossas dores, que sara nossas feridas. Eu quero profetizar a cura pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, Paracleto, Deus, aquele que está ao nosso lado, traga agora, Senhor, traga agora a cura nesse coração, pelo poder do teu nome. Eu profetizo, Deus, a tua bênção, em nome de Jesus.
Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte nem pranto. Sim, essas coisas vão passar. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja do Senhor, nós temos que aprender a lidar com as dores, nós temos que aprender a lidar com as lutas, nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. O restante do capítulo nos mostra uma outra trajetória. Porque o verso 3 do capítulo 12 nos fala que Herodes, depois que matou Tiago, ele viu que isso agradou os judeus. E ele continuou. O que significa isso? Ele continuou prendendo cristãos. Ele continuou maltratando crentes. E aí ele arranjou um trunfo. Quem é o trunfo? Pedro. Vamos prender Pedro. Vamos prender Pedro. E agora vamos fazer o seguinte. Tiago, nós matamos ele a espada sem que ninguém visse. Pedro, nós vamos expor. Nós vamos fazer os judeus jubilarem. Vamos matá-lo publicamente. Sim, irmãos. Você vai olhar para esse texto e vai perceber que aqui tem uma mecânica de Deus trabalhando diferente. Por isso que fiz questão de introduzir e dizer. Tem coisas que você não consegue entender. E você aceita por fé, você recebe por fé, e você vive por fé. É nos dias dos pães asmos. O que é isso, pastor? Antes da Páscoa, havia 7 dias em que pela qual todo fermento era retirado de dentro das casas. E durante esse dia, nenhum fermento poderia ser utilizado até o momento da Páscoa. E era os dias de asmo, era a Páscoa. E Pedro agora ele está preso, entenda. Pedro tem família. Tem uma crise instaurada agora no meio da igreja. Sim, irmãos. A família de Pedro, a igreja, todos estão ali agora, diante dessa grande ameaça. Seria um duro golpe. A igreja sofreu o golpe do capítulo 7, que foi Estevão que morreu. O diabo pensou que iria parar a igreja. Pelo contrário, explodiu o crescimento. Filipe foi para Samaria, os irmãos dispersaram, o evangelho espalhou-se. Saulo perseguiu a igreja, matou crentes, e o inimigo achava que isso iria paralisar a igreja. Deus converte o coração de Saulo. Saulo se torna um aliado da igreja. E agora o inimigo vai e mata Tiago para desestruturar a igreja. Prende Pedro, dizendo: agora sim, agora a gente paralisa. Porém, como os métodos de Deus são caminhos diferentes do nosso entendimento, nós vamos olhar que Deus aqui tem um trabalho diferente a ser feito. O verso 4 diz que depois que Pedro foi preso, então, o que ocorre com Pedro agora? Pedro era colocado em uma prisão de altíssima segurança. Mas por que razão isso, pastor? Porque lá atrás já tinha dado um véu. Coloca Atos capítulo 5, no versículo 17. Deixa eu pegar aqui para minha Bíblia, que eu quero ir direto ao ponto. Verso 17 diz: levantando-se, porém, sobre o sacerdote e todos os que estavam com ele. Isso é, a partir dos saduceus ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos, 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Todavia, estando eles presos, um anjo do Senhor foi lá abrir as portas, tirou eles para fora. E a Bíblia diz, no verso 21, que quando chegaram, os sacerdotes entraram, foram convocar, mandou buscar os apóstolos lá na prisão. Todavia, o que eles encontram? Cárcere vazio. Não tem ninguém. Não conseguiram achar. Disseram para eles: olha, aconteceu algo em que pela qual levou eles. E nós não sabemos como. O cárcere está fechado, tem toda a segurança, os guardas estão lá. Todavia, não achamos ninguém lá dentro. Isso no capítulo 5. Agora no capítulo 12, o que eles fazem? Já tem um preço, já tem uma história. A Bíblia está dizendo que eles vão encerrar ele na prisão. E entregou o quê? A
quaterno soldado. O que significa isso? Tem 16 soldados. 2 acorrentados com ele lá no chão. E tem 2 na porta. E as escalas de 4, 4, 4. Não dá para fugir. Não tem como eles agora enganar. E botaram lá dentro. Prisão máxima de segurança. Porque o intuito, o propósito, olha qual era. Eles queriam guardar Pedro para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles queriam fazer ali uma festa com Pedro. Queria matar Pedro e dando a eles uma diversão. A maldade do coração humano era sem limite, irmãos. Eu vejo aqui Herodes como um símbolo do diabo. Escuta uma coisa. Assim como Herodes, ele vai para cima do povo de Deus, mata Tiago, prende Pedro. Assim também o diabo vai para cima da sua família. Ele tem o intuito de aprisionar lares, família, roubar a paz, aprisionar o bom relacionamento, criar crises, criar dificuldade. Esse é o papel dele. Ele quer fazer do seu lar um local de insegurança. Sim, pensa comigo. Tiago já está morto, Pedro está preso. Qual é o sentimento da esposa de Pedro? Qual é o sentimento da igreja? E a igreja ora. A igreja, ela vai caminhar em busca de uma resposta de Deus, uma resposta do céu. Verso 5. Pedro estava guardado na prisão. Porém, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sim. A igreja tem oração, tem um grito, tem uma campanha, tem um buscar a Deus por parte de todos os irmãos. Lembrando, Pedro não roubou, Pedro não matou, Pedro não cometeu nenhum crime. Ele apenas está preso porque ele é servo de Jesus, porque ele serve a Deus. Todas essas prisões, elas eram injustas. E agora eu tenho uma questão aqui que eu pergunto, irmãos: como você reage às injustiças contra você? O que você faz? Escuta, igreja, essa prisão, esse ato injusto, o grupo da igreja era grande. Poderia fazer o quê? Não, vamos fazer agora uma revolta. Vamos juntar todo mundo. Vamos lá para a porta do Palácio de Herodes. Vamos gritar palavras de ordem. Vamos fazer uma revolução. Vamos quebrar tudo. Não é isso que a igreja faz. Tem um Deus no céu. Talvez você vai dizer: mas pastor, tem hora que tem que agir, tem hora que dá vontade de usar o braço. É Deus que te guarda, é Deus que te livra, é Deus que te igreja. É com Ele que nós estamos contando, irmãos. Vira o verso 6. A Bíblia está dizendo que quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E se você conseguir mudar aí, diz assim: na noite anterior ao dia do julgamento de Pedro. Pastor, o que significa isso, pastor? Eu disse para vocês que a festa dos pães asmos são 7 dias. Pedro, ele foi preso no início dos dias dos pães asmos. A Bíblia está dizendo que a igreja entrou em oração. Então vamos imaginar, supor que foi no começo do pães asmos. Pedro está guardado, ele quer apresentar depois da Páscoa. Então significa dizer: olha, escuta, igreja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou o tempo dos pães asmos. A igreja orou, clamou, gritou. Não teve resposta. Não aconteceu nada. Eu não sei quanto tempo você está orando. Eu não sei quanto tempo você está pedindo algo para Deus. Mas escuta, irmãos, é uma mentira quando dizem para você que basta você orar e que a resposta vai vir imediatamente. Não.
Quem manda é Deus. A resposta está na mão dele. Ele responde na hora dele. Infelizmente nós desenvolvemos aquela pirraça de criança. Você tem filho pequeno, você tem seu filho pequeno. O meu também já foi pequeno. Aleluia. Criança, quando ela faz aquela birra, eu quero agora, eu quero agora. E nós, como pais, às vezes cedemos, não é assim? Porque amamos, queremos ali e cedemos. E queremos ali fazer para aquela criança não ficar com birra. Entenda uma coisa, irmãos. Deus ama você, mas Deus não cede essa pressão das birras, não cede. Deus vai mandar para crescer. Você vai ter que crescer, você vai ter que desenvolver. Sim. E muitas das vezes nós, como cristãos, queremos ter comportamento de crianças infantis, que fazemos birra com Deus. Deus só tem que me dar, tem que me dar. E Deus está dizendo, não é hora, não é momento, não é tempo. Passou o seu tempo. Na noite anterior. Então significa dizer que passou todo esse tempo a igreja orando e não teve resposta. Aí na noite em que pela qual no outro dia Pedro vai ser apresentado para ser morto. O que a igreja faz, irmãos? Desistiu, jogou a toalha? Não. A igreja vai para a vigília. Ei, irmãos, não pare, não desista. Quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no meio de uma crise terrível, tem momento que a gente para e pensa, meu Deus, eu já orei, eu já fiz, eu já jejuei, eu já clamei, não aconteceu nada, eu vou parar. Palavras de Deus, você não para, continua. Foi isso que a igreja fez. Chegou a noite, é no outro dia, vai fazer o que mais? Se Deus tivesse que fazer, teria feito. Mas eles não jogaram a toalha. Significa, eles não desistiram, foram orar. Deus não agiu nos dias anteriores, mas eles foram orar. Aleluia. Agora tem uma questão. Enquanto a igreja ora, a Bíblia está dizendo que Pedro estava fazendo o quê? Campanha de oração, é isso? Pedro está lá de joelhos, clamando, gritando, está cantando. Está não, irmãos. Pedro está dormindo. Aleluia, Jesus. O que é isso, pastor? Mas como Pedro consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Ele tem esposa, possivelmente filhos, ele tem a igreja, mas como é que consegue dormir? Escuta, igreja, a minha vida, a tua vida está na mão dele. Por isso Paulo disse que o viver é Cristo, morrer é lucro. Seja na vida, seja na morte, ele vai ser glorificado. Aleluia. É ele que tem o poder da palavra final sobre nós. Aquieta tua alma, aquieta teu coração. Deus sabe cuidar do teu povo. Deus sabe cuidar da tua igreja. É por isso que Pedro, ele consegue. Bendito é o teu nome. Consegue dormir, marcado para morrer. Oh, glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que ele diz, depois ele vai escrever, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que eu aprendo olhando para esse texto aqui, ele estava fazendo exatamente o que ele ensinava. Pedro vivia o que pregava, porque ele está lançando sobre o Senhor a ansiedade dele. Aleluia. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei o que Herodes vai fazer comigo, mas eu vou me deitar em paz, eu vou descansar diante de Deus. E Deus vai fazer a vontade dele ser cumprida. Aleluia. Todavia, aos planos de Deus havia algo tremendo, maravilhoso. Deus haveria de surpreender Herodes nas suas artimanhas. Diz a Bíblia no verso 7, que sobreveio um anjo do Senhor. Queridos, a mecânica do que ocorre aqui dentro é algo fabuloso, é maravilhoso, é esplêndido. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ele entra ali, na cela onde Pedro está. Hoje, nós temos aqui todo esse sistema de iluminação. Nós temos que lembrar que naquele tempo, eram tochas que eram acesas, eram lamparinas que eram acesas. Não tem essa luminosidade, não tem essa visibilidade que temos aqui. Escuta,
A Bíblia diz que o anjo do Senhor chega ali. Uma luz iluminou a prisão. Sim, há um flash de luz que se ilumina, que se irradia. Não é nenhum interruptor. É a glória de Deus que está pairando ali naquele lugar. Glória a Deus. Porém é interessante que o brilho da luz que está ali manifestada, não acorda os soldados e nem Pedro. Nem Pedro acorda. Tem pessoas que não conseguem dormir com luz acesa. Se acender a luz, ela acorda. Acendeu uma luz gloriosa ali e ninguém acordou naquela prisão. E diz a Bíblia que foi necessário que o anjo chegasse ali e tocasse em Pedro. Na hora que Pedro é tocado, ele desperta. Ele diz: levanta-te depressa. Vai, Pedro. Levanta daí, Pedro. Escuta, igreja. Mas como é que levanta? Tem 2 brutamontes, tem 2 homens colados com ele. Quando Deus te dá uma ordem, ele vai fazer a parte dele. A parte de Pedro é levantar, a parte de Deus é quebrar as algemas. E diz a Bíblia que quando ele se posiciona para levantar, as cadeias são quebradas, suas mãos são libertas, ele está livre, os seus braços já não estão mais presos. Vira para mim o 8. Aí o anjo diz: ei, Pedro, não dá para caminhar do jeito que você levantou. Vai, bota seu cinto aí. Bota sua sandália nos pés, Pedro. Aleluia, Deus. Tem caminhada para você, Pedro. Não é o fim, você não vai morrer hoje. Hoje não é o dia da tua morte, Pedro. Aleluia. Eu ainda tenho um propósito com você. Cinge. E ele vai lá, ajeita sua roupa, coloca seu cinto, calça suas sandálias. E ele fez assim. E aí então, não esquece a capa. Sabe por quê? Põe tua capa e me segue. Pedro, aqui você não volta mais. Eu estou te tirando daqui. Olha a sua volta. Não esquece nada não. Porque eu estou tirando daqui para você não voltar mais. Aleluia. Vamos, Pedro, me segue. E queridos, agora tem uma mecânica. Pedro levanta. Eu disse para vocês que já ficou 2 soldados dormindo ali, com as cadeias, sozinhos. E Pedro vai andando, agora ele tem portas para passar. E diz a Bíblia que então saindo seguia. Ele não sabia se era real, o que ele estava vendo, ou se era uma visão. Pedro, ele está entre o real e aquilo que é espiritual. Será que é uma visão que eu estou tendo? Será que isso aqui é real? Lembra? E me diz que a professor estou acordado. E ele vai seguindo. Escuta. Depois de ter passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Mas agora é o problema. O grande portão do presídio está ali. Portão esse de ferro. Dependia de diversos homens para poder conseguir abrir aquele portão. Como? Quando eles chegaram, diz a Bíblia que o qual se abriu como, irmãos? Automaticamente. Tem um Deus no céu que tem um comando de tudo. Aleluia, glória. Ele abre porta onde não tem porta. Ele não precisa de chaves humanas para abrir portas para você passar. Ele lá de cima dá ordem. Ele dá ordem aos seus anjos. Ele dá ordem sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Aquilo que estava travado, que estava trancado, a Bíblia diz que automaticamente se abre pelo poder da palavra liberado do próprio Deus. E ele sai, e ele se envereda por uma rua. E de repente, quando ele está do lado de fora, ele olha, não tem anjo mais. Escuta, aquela experiência é só para arrancar ele da prisão. É só para tirá-lo daquela artimanha que Herodes havia estabelecido contra a vida daquele homem. Escuta, igreja. Pedro, sem entender, sem compreender como é que essas coisas ocorreram, ele apenas obedeceu. Saiu. Está do lado de fora. Muitos desejam ter uma experiência com anjos. Oh, pastor, como eu gostaria de ver o anjo. Entenda uma coisa, irmãos. Anjo não obedece a seres humanos. A Bíblia diz, o Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos. Aleluia. A teu respeito. Glória a Deus.
É Deus que dá ordem. O mais precioso para mim e para você não é ter contato com anjos, não é ter visão de anjos. A maior glória que existe é você saber que esse corpo seu, mortal, falível, imperfeito, se tornou morada de Deus, morada do Espírito Santo. Você se tornou templo do Senhor. Aleluia, Jesus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ensinando para a igreja de Corinto a respeito dessa verdade tão tremenda, tão profunda. Ele diz no verso 16: não sabeis vocês? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita em vós? Verso 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Salomão, ele disse assim: Senhor, os céus dos céus não te pode conter. Como poderei eu fazer uma casa para ti? Agora eu olho para esse texto. Escuta, quando você lê sobre aquilo que Salomão fez de templo, revestido com ouro, um aparato formidável, um templo magnífico, Salomão fez. E ele dizia: Senhor, como tu vais habitar aqui? Agora, no tempo da graça, não é um templo. Deus vem morar dentro de cada um de nós. Aleluia. Nós nos tornamos morada, habitação de Deus. No capítulo 6, Paulo, ele continua orientando a igreja de Corinto. E ele diz no verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vírgula 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você, quando caminha pelas ruas, você é um corpo sagrado que leva a presença de Deus. O Espírito Santo, ele mora, ele habita em você. Isso não tem preço, isso é muito mais sublime, irmãos. Às vezes crentes ficam esperando: eu gostaria de ver um anjo, quando o próprio Deus está morando dentro dele. Aleluia. Perde a oportunidade de viver essa essência, essa grandiosidade. Olha o que Jesus disse. Jesus disse para os apóstolos: bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que creram. E você recebe tudo isso por meio da fé. O Espírito, ele move, ele age em nós. E para terminarmos, irmãos, esta palavra, quero voltar para o texto de Atos 12. O verso 12, o verso 10. Ou melhor, o verso 11. Que Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Escuta. Agora Pedro, ele está louvando a Deus, dizendo: Deus enviou o seu anjo. Esperamos tantos dias, mas no tempo dele, ele agiu. Ele me livrou da mão de Herodes e ele frustrou a expectativa dos judeus. Escuta uma coisa: o Deus que nós servimos vai frustrar os planos do inferno contra a tua vida. Aleluia. Vai frustrar os planos dos demônios contra você. Tem um Deus que entra onde você estiver, te arranca, quebra cadeia, quebra grilhões, abre porta, porque Ele cuida de você, se coloca de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu não sei qual é a prisão que a tua família se encontra. Eu não sei qual é a cadeia que você se prendeu. Mas tem um Deus no céu que arrebenta a porta, que quebra a porta, que quebra a cadeia, que quebra grilhões e te coloca em liberdade. Hoje Deus está dizendo: você vai voltar para casa livre. Toda expectativa do inimigo de ver você na lama, no pecado, destruído, vai ser frustrado pelo poder do nome de Jesus. Mas antes de orar com a igreja, eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas desse templo, que ainda não entregou a vida para Jesus, que não assumiu um compromisso com Cristo ainda. Hoje Jesus está te chamando. Tem alguém que está afastado do Evangelho, que está desviado. Hoje Jesus está chamando você para entregar a sua vida para o Senhor. Ministério de louvor.
Hoje Jesus, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Tem alguém? Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está afastado do Evangelho? Hoje Jesus está te chamando. Aleluia. Hoje é o momento dele para você. Oh, glória. Se não tem ninguém, eu quero orar com a igreja. Oh, grande Deus. Eu quero orar com você que está enfrentando as suas lutas, tribulações e dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer quebrar os grilhões das cadeias. glória. Sim, pode vir. Exaltado. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tem Deus que ama a tua vida. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor. Deus maravilhoso e maravilhoso. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito velho, Espírito velho, Espírito Santo. Espírito velho, Espírito velho. Olha por essa vida que se rende a ti, Senhor. Perdoa-lhe os teus pecados. Senhor, descobre toda eterna fluido da vida, ó Senhor. Quebra todas as cadeias. Os grilhões, os pecados. Larga essa dela da novidade da vida. Eu profetizo, Deus. Eu quero fogo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito velho, Espírito Santo. Espírito velho, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. O ministério do louvor vai permanecer cantando. Eu quero pedir a você, pela fé, coloque a mão no ombro do peito, agora é por ele agora. A igreja orou, Em nome de Jesus. a igreja clamou, Em nome de Jesus. cadeias foram quebradas, a porta da prisão se abriu. Eu creio, Deus vai quebrar cadeias essa noite. Prisões serão abertas. Não importa o que foi preso, não importa aquilo que está travado na tua vida. Nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões. Em nome de Jesus.